17 eu disse. Alguém não ouviu que é 17 aí? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éf-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Escute, entre Azeca ou Azecá em hebraico, Azeca de um lado, do outro lado Elá. Essas duas montanhas são separadas por um vale muito bonito. Estivemos lá nesse lugar. A Bíblia diz que eles chegaram, os filisteus, em Azeca. Em Azeca o vale é mais alto. Os filisteus então se enfileiraram em uma estrutura mais elevada, mais alta do que a nação de Israel. Eu quero chamar a sua atenção sobre o que é mais relevante acerca de uma guerra. Não é a altura do monte ou da estrutura que você está, é onde você está conectado. Em qual comando você está conectado? Porque aqui, estrategicamente, os filisteus estão em vantagem, porque eles estão vendo Israel que de cima. Só que o texto do profeta aqui, até então se enfileirar um exército diante do outro, não significava naquela época, pastor Moisés, que a guerra iria começar. Quantas vezes reis se alinharam para estrategicamente ver o posicionamento do inimigo? Quem sabe os filisteus estão ali para assistir o posicionamento do inimigo. E para você que está bem descansado espiritualmente, fique alerta, porque sempre o inimigo está posicionado, olhando para o seu posicionamento. Estavam estes no monte ao lado da Além, e os israelitas no outro monte ao lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Se você olha para a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, versículo 2, quem ordenou a guerra? Foi os filisteus ou Israel? Olha aí, quem ordenou a guerra? Os filisteus ou Israel? Israel ordenou o quê? A guerra. Quem aqui já brigou na rua? Em escola? Já deu pedrada, paulada, tomou estilingada? Não. Nunca brigou? Very good. Tem gente que já nasce crente mesmo, rapaz. De puxar cabelo, meu Deus do céu. Quem já saiu em muitas vantagens nessas porradas aí? Levanta a mão. Irmão, quem já foi embora em desvantagem? Você volta contrariado. Volta ou não volta, gente? Nossa! E quando o surdão encaixa assim certinho, você fica um mês ouvindo aquele chofar agudo.
quando você caça a encrenca e apanha, o que os amigos vão falar de você depois? Bem feito. É ou não é? Gente, tem gente aqui que não levantou a mão, mas tem cara de que era brigão, menino. Você está escondidinho aí, mas Deus sabe, viu? Você cria confusão, apanha. Aí apanha em casa. E depois quando você volta para a rua, e a galera? Vai mais. Te falei para não brigar, para não caçar confusão. Podia ter apanhado mais. Aí já é o diabo falando na cabeça do amigo, né? Você ordena a batalha e não dá conta de vencer a guerra. Quantas guerras você já entrou nesse ano e não deu conta de vencer elas? Você quer ver uma das guerras mais difíceis que nós entramos e não damos conta de vencer? É a guerra do próprio ser. Começa o ano, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Ele não leu nem a bula dos remédios que ele tomou. Quantos votos nós fazemos e quebramos? Está na Bíblia. Todas as vezes que você levanta um altar, você ergue um altar e faz um voto, tem um anjo que te assiste no voto. É o mesmo anjo que vai acompanhar você até você terminar esse voto. Eu quero te fazer uma pergunta: onde foi que você deixou esse anjo? Onde foi que ficou o anjo? Pelos votos que nós fizemos, não cumprimos e deixamos este anjo no marco da quebra do voto. Então saiu do arraial, versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de um tecelão. Irmão, eu imagino que é tipo um eixo de fenemê. Alguém não sabe o que é um fenemê? Mesmo? Não, senhor, você para com isso. Você já dirigiu o fenemê, ué. Irmão, fenemê. Pensa vamos pensar na pós-modernidade. Quem sabe o que é uma Scania? Uma Scania? Caminhãozão, grandão. Eixão. Pensa num eixão. O fenemê é o tataravô da Scania. Pronto, alinhou, tá vendo? A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Meu irmão, era ferro enferrujado, viu? E diante dele ia um escudeiro. Breno, por favor aqui. Esse boné ele ganhou da polícia israelense, irmão. Ele chegou em Israel e foi preso. Ele e o Jefferson, together, cadeia. Paulão, e eles não liberavam esses meninos. Falei, vai deportar, meu Deus. Irmãos, o cara chega lá em Israel com calça de repeiro aí. E o bigodinho? Falei, onde você vai com esse bigodinho, jovem? Ele quase falou assim, eu estou indo ser preso. Está solto, viu? Não deve nada em Israel. Essa foto não mandou? Nós vamos pôr nos grupos, viu? A Bíblia diz que Golias tem todo esse equipamento e na frente dele vai alguém carregando o quê? Um escudo. Será que Golias estava preparado para uma guerra?
Sim ou não? Sim. Golias estava preparado. Despreparado estava quem ordenou a batalha. Primeiro, Saul tinha tirado a espada de toda a nação. Está no mesmo livro. Saul tirou, desarmou Israel. Saul deu para Israel enxadas, podadeiras, ferramentas agrícolas. Saul deu para os guerreiros de Israel. Irmão, você encarava Golias com tanto equipamento, com a enxada na mão? A primeira pergunta é: quantas enxadadas você aguenta dar no mato antes da mão abrir? Aí Saul está com um exército que ele mesmo desarmou. E ele ordena a batalha contra um filisteu e um exército tão bem equipado. 40 dias, escute isso, 40 dias, o filisteu assume o lugar da cabeça. Preste atenção que vai ser 40 dias, o filisteu assume o lugar da cabeça. Por que da cabeça? Porque da cabeça sai o comando, sim ou não? Da cabeça sai a instrução, sim ou não? Da cabeça sai o direcionamento. A cabeça estabelece o governo. O filisteu assume a posição de cabeça da guerra. E ele agora começa a modelar a guerra a seu favor. E a dizer: não tem homem aí? Eu perguntei ao nosso guia em Israel. O nosso guia, o Dan, no exército israelense, ele desarma torpedo, desarma bomba. Gaza lança alguns torpedos que não explodem. Aí quem vai ter que ir lá desarmar o torpedo? O Dan. O Dan vai lá para desarmar o torpedo. Você tinha coragem, irmão? Tem gente que treme tanto. Imagina ele tendo que cortar o fiozinho azul do torpedo. Ele desarma minas, desarma torpedos. E eu disse: Dan, tudo bem, mas você tem todo um equipamento, um aparato. E se você tivesse no meio da guerra apenas com um canivete, eu não sabia que era canivete, nós falamos para ele. No meio de uma guerra com canivete, ele disse: eu mataria 700 inimigos com um canivete. Porque todas as vezes que eu ponho a farda, eu não me sinto um soldado israelense. Eu visto a farda do exército de Davi. Meu Deus. Tem gente que é macho só com facão colinho na mão, rapaz. Filisteu agora é a voz do combate. Quem tem sido a voz da sua casa? Quem é a cabeça do seu destino? Quem é a cabeça do teu ministério? Quem é a cabeça da tua família? Quem é a cabeça dos teus negócios? E é para mim a mais importante: quem é a cabeça da tua vida? Ou estamos sendo guiados pelo nosso próprio pensamento? Pelo que estabelece o eu, assim nós vivemos. Israel perde o comando. Israel perde o governo. Porque no meio da batalha há alguém que governa, há alguém que manda, há alguém que amedronta e diz: nessa casa não tem homem. Na minha casa tem homem, eu que cuido da minha casa. Isso não é ser homem. Não adianta cuidar da sua casa e a família ir para o abismo, para o inferno. Não adianta sustentar uma casa, mas não trazer a glória de Deus para dentro da tua casa. Quem é o cabeça? Quem governa
quem manda, quem fala, quem estabelece. 40 dias Israel, o maior exército do mundo, o exército, a melhor piloto de caça do planeta hoje é uma jovem israelense de 90 anos, pilota a maior estrutura de combate nos ares. O melhor exército está no vale, visto pelo inimigo por cima, mas o Deus de Israel está acima do inimigo que está no vale acima. Mas o Deus de Israel não estava mais sendo cabeça do exército. Querido, você querendo ou não, eu querendo ou não, o Brasil querendo ou não, mas há um principado, e havia um principado no Brasil. Acredite ou não, esse principado saiu da China, ele estabeleceu o comunismo na China. Ele sai da China em forma de um grande dragão, ele vem para o Brasil. Brasília foi entregue nas mãos através dos ocultistas e satanistas. A fragilidade da igreja fez ocultistas e satanistas entregarem esta nação ao comando, ao governo desse principado. E esse principado estabelecido começou o quê? A determinar como tem que ser o Brasil. Esse principado começou a dizer como tem que ser as famílias. Esse principado começou a pôr ordem nas escolas. Esse principado começou a ditar as regras das nossas crianças. Esse principado começou a determinar a política. E ele se estabeleceu. Mas, irmãos, ainda existe alguém que crê e tem acreditado que esse principado está perdendo a sua cabeça, será arrancada do nosso país, em nome de Jesus. Eu não sei quantos dias tem durado o seu sofrimento, a sua falência, a sua angústia, a falta do seu pão, mas 40 foram os dias que Golias mandou na guerra. Os dias que o inimigo vai mandar na guerra, quem manda é você. Vou repetir, os dias, a soma dos dias que o inimigo manda na guerra, quem determina é você. Se você bater o pé e falar assim, a partir de hoje não manda mais, aqui tem homem de Deus e aqui tem mulher de Deus. Ah, mas o inimigo está armado. Ah, então peraí, o inimigo está armado. Olha para quem está do seu lado, diga 40 dias. Diga a ele, 40 dias. Pergunta a ele, tem alguma coisa a ver contigo, 40 dias? Diga a ele, põe a mão no nome dessa pessoa e fala assim, eu espero em nome de Jesus, que você não esteja vivendo debaixo do comando de um incircunciso, de um filisteu, de um inimigo. 40 dias, Israel com medo, Israel paralisou, Israel teve a sua força neutralizada. Olha para quem está do seu lado e diga assim, 40 quilômetros é melhor que 40 dias. É capaz, eu ia perguntar, mas no ano passado e retrasado, em um dia nós andamos 40 quilômetros em Jerusalém. Eu ia perguntar se era capaz, é capaz. É possível fazer 40 quilômetros em um dia? É. Então 40 quilômetros é melhor do que 40 dias. Porque enquanto Golias está mandando em Israel,
há 40 dias, a 40 quilômetros desse vale, está um lugar. E nesse lugar há um jovem. E esse jovem está cuidando de ovelhas. Belém está a 40 quilômetros desse vale. A resposta da nação de Israel não estava nos 40 dias, estava a 40 quilômetros. Tem 40 dias que eu estou no propósito, tem um ano que eu estou no propósito, tome cuidado. Não adianta estar no propósito, mas estar tão distante. Não adianta determinar tantas coisas, mas estar tão longe. Não adianta estar perto, mas a sua cabeça não sai da distância que você está. 40 dias existe uma nação refém. O Brasil tem passado por um ciclo desse de 40 tempos, de 40 dias, de 40 estágios. Mas a 40 quilômetros existe um povo chamado igreja. Em Belém tem alguém que é resposta para a nação de Israel. Em Belém tem alguém que está preparado, tem alguém que está ouvindo Deus. A 40 quilômetros tem alguém que adora Deus no meio das suas ovelhas. A 40 quilômetros tem alguém que cuida bem de ovelhas. A 40 quilômetros tem alguém que não perdeu a fé. A 40 quilômetros tem alguém que não perdeu a certeza, que não perdeu a confiança. A 40 quilômetros tem alguém que não deixou de adorar mesmo, estando debaixo do causticante sol do deserto. A 40 quilômetros está a resposta de uma nação. A 40 quilômetros tem alguém que está sendo bem treinado pelo Senhor. A 40 quilômetros tem alguém que está longe, mas está perto daquele que é o Deus de Israel. Todos conhecem a história. Jessé manda Davi levar comida para o exército, para ver os seus irmãos. Quando Davi chega na batalha, seu irmão mais velho diz assim: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Por que você não vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas? Irmão, não importa se o que você tem hoje é pouco. Deus não faz pelo pouco que você tem. Ele faz pelo desejo de atração que você tem pelo coração. Volta para aquelas poucas ovelhas. E Davi olha e diz assim: quem que é esse incircunciso? Esse filho do diabo? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Essa foi a pergunta de Davi. Quem é esse homem sem aliança? Esse incircunciso? Quem é esse homem que não ouve Deus? Quem é esse aí que amedronta essa nação? Aí Davi disse assim: quem arrancar a cabeça dele vai ganhar o quê? Colocam Davi na presença de Saul. Imagina a cena, irmão. É a mesma cena. Escute. Sabe qual é a cena de Davi chegando na presença de Saul? É a mesma cena do Senhor te apresentando para essa próxima estação. Você pode ser improvável aos olhos de muita gente, mas se você que tem atraído Deus por intimidade no teu coração, se prepare, irmão. Chegou o tempo, você não estará longe do seu propósito mais. Você já está há um tempo longe do seu propósito. Quem vai te atrair para consolidar ele é o Senhor. Ofereceram equipamentos para Davi, armas, capacete. Ofereceram para Davi espadas. Davi não tinha estrutura para correr com a espada do rei. Davi não tinha estrutura para andar, força para andar com o equipamento do rei. Por quê? Ele não era rei. Ele era alguém ungido pelo Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga: você está do lado de alguém que foi ungido.
Não, do jeito que você falou, o óleo nem desceu ainda. Fala para ele assim: você está do lado de alguém que foi ungido. Diga ungido. Diga separado. Preparado. Para um tempo específico. Para um momento específico. Para um propósito específico. Diga para ele: eu fui ungido para esse tempo. Davi, então vai, seja o Senhor contigo. Davi pegou um pedaço de pau e desceu para o vale. O gigante olha para ele e diz: quem é você, menino? Você está achando que eu sou um cão para bater em mim com pau? O pau, irmãos, é o bordão, é para bater em ovelha, não é para bater em gigante. Entendeu, irmão? De vez em quando a gente tem que dar umas pauladas nos irmãos aqui de bordão. E aqui eu quero entregar a revelação para você. Davi vai nas águas. Davi pega 5 pedras nas fontes. Davi tinha unção. Davi tinha um sim de Deus. Davi pega 5 pedras. Diga 5 pedras. Olha para a sua mão. Essas 5 pedras cabem na sua mão. Elas apontam para os 5 ministérios que Paulo fala no livro de Efésios. Mestre, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Davi pega 5 pedras. Alguém pergunta para Davi: como que você vai vencer esse gigante? E ele disse: quando um leão vem e pega uma ovelha minha, eu vou lá e eu arranco a ovelha da boca do leão e eu racho ele no meio. Se um urso pegar uma ovelha minha, eu arranco a ovelha desse urso e eu sou capaz de abrir um urso no meio. Nessa guerra você queria ser o gigante ou o menino, irmão? Eu acredito que Golias, com todo o equipamento, não tinha coragem de enfrentar um leão. Irmão, você não precisa de muita coisa, você precisa de unção, cara. Eu vou repetir: você não precisa de equipamento. Para de ficar procurando coisa que você nunca vai encontrar. Vá atrás de unção. Beba do rio do Senhor. Faça uma imersão nele. Encha a sua vida de unção. Você pode ter pouco, mas tenha unção. O gigante não tinha coragem de enfrentar um urso. O escudeiro era o primeiro a correr, rapaz. Você podia oferecer 13º, 14º, 15º para o escudeiro, que eu não enfrentava um leão, rapaz. Davi pega 5 pedras. Davi coloca uma pedra na funda. Davi desce o vale correndo na direção daquele inimigo. Enquanto você correr do seu inimigo, você está longe do propósito que Deus tem para a tua vida. Davi correu na direção dele. Davi arremessou aquela pedra. Aquela pedra atinge a cabeça daquele gigante. O gigante cai no vale. Davi pega a espada de quem? A espada de quem? Do gigante. E arranca o governo. Presta atenção, irmão. Davi pegou a espada. Davi estava dizendo: hoje esse governo cai. Hoje essa boca não é mais autoridade na nação de Israel. Essa boca não manda mais. Davi arrancou o governo da guerra. Davi arrancou o governo, arrancou o comando. Por quê? Porque Davi disse: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Contra esse principado que tem operado no nosso Brasil. Nós não temos armas de batalha o suficiente para destruí-lo, mas nós temos o nome que está acima de todo nome.
Nós nos posicionamos no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Tsebaote, o Deus poderoso da guerra, o Deus poderoso da batalha. Querida, eu quero te dizer que esta guerra que você está enfrentando, ela tem fim sim. Se você encarar de frente e se você usar a autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, neste tempo, todo o governo da enfermidade, o governo da miséria, o governo do mal, da insônia, da tristeza, da depressão, da angústia, da falência, será arrancado do seu destino, em nome de Jesus. Com uma pedra, ele abate o gigante. 4 pedras, Gabriel. Ele fez o quê? Guardou. E a Bíblia descreve: Davi encontrou mais 4 gigantes. Escute, Davi encontrou mais 4 gigantes. Só que na guerra com esses gigantes, ele não usou as pedras que ele tinha guardado. Olha para quem está do seu lado. Fala, onde estão as 4 pedras, irmão? Ele não entendeu. Diga a ele, onde estão as 4 pedras? Diga a ele, o que você fez com a estratégia de guerra que Deus te deu. Diga a ele, o que você fez com a instrução, com o comando que você recebeu de Deus um dia. Diga a ele, onde estão as 4 pedras? Davi vai enfrentar um gigante chamado Isbi-Benob, e ele cai na batalha. E um guerreiro de Davi salva ele e mata o gigante. E diz, rei, aonde o senhor está com a cabeça? O senhor quer apagar a luz de Israel? Onde deixamos guardadas as 4 pedras, irmãos? No palácio é problema. Aonde você deixou as 4 pedras que Deus te deu, te equipou lá atrás, no começo do propósito? No começo da sua caminhada, aonde está o fogo do Espírito? Aonde está o zelo que você tinha pelo seu testemunho? Aonde está o desejo de ganhar os perdidos que tínhamos? O desejo de avançar para as casas? O desejo de batizar pessoas? Aonde guardamos as 4 pedras? Aonde estão os altares que começamos lá atrás e nunca terminamos? Aonde colocamos as 4 pedras? Onde colocamos aquilo que Deus nos deu toda a instrução para cumprir com o nosso destino? O que fizemos com as 4 pedras? Davi vai enfrentar um homem que tem 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Se não fosse o exército dele, ele tinha morrido. E aonde Davi deixou as 4 pedras? Quando nós não sabemos mais onde estão, começam as nossas quedas. Vem a guerra. Escute isso, irmão, é muito sério o que eu vou te dizer. A guerra vem. Davi, em vez de estar na guerra, está no palácio. Davi perde a revelação do tempo. Quantos de nós perdemos a revelação do tempo? Davi tinha que estar na frente da batalha. Está no palácio vigiando a mulher dos outros. E aí eu pergunto, e aonde estava a esposa de Davi que não estava com ele na hora que ele estava vigiando a mulher do outro? Tomar banho. A esposa de Davi está naquela situação que não pode nem olhar o WhatsApp dele mais. A pedra que ele escondeu no palácio já matou a esposa. Já matou o casamento. Vai matar um filho futuramente. Ele deveria usar para fora, está sendo usado para dentro. Porque Davi agora chega da guerra. Bem, não conversa comigo, não estou para conversa. Agora eu quero descansar. Estou vindo da guerra, não tem tempo para nada. Davi começa a usar essas pedras para dentro. Os filhos de Davi começam a perder a revelação de reinado. Nós começamos lá atrás bem, instruídos.
As pessoas olhavam para nós e nos tinham como homem de Deus, mulher de Deus, gente de oração, gente de adoração. Alguém já nos viu com a Bíblia na mão, irmãos? O Brasil escondeu essas 4 pedras. E sabe o que aconteceu? Um gigante mais furioso assumiu o governo da nossa nação. Mas Deus está restaurando. E Deus está chamando um povo de volta aos ribeiros de água. Eu vou repetir. Pastora Yara, tem gente voltando para os ribeiros de água. Tem gente que está entendendo, eu vou voltar para o mesmo princípio no qual eu comecei a minha vida diante dele, de adoração, de entrega, de rendição, porque lá atrás nem de equipamento eu precisava para vencer os meus inimigos. Que nessa manhã, querido, você possa retornar para os ribeiros de água, as 5 pedras que te esperam. Irmãos, nós, líderes do Brasil, estamos tomando uma decisão no Senhor, porque Ele nos tem direcionado a isso. Nós precisamos devolver a igreja para Jesus. Devolver a igreja para Jesus é pegar na mão da igreja e levar essa igreja para o ribeiro, o lugar onde os 5 ministérios está sendo restaurados. Um lugar onde Ele está restaurando apóstolos, onde Ele está restaurando profetas, onde Ele está restaurando evangelistas, onde Ele está restaurando pastores, onde Ele está restaurando os mestres, porque ao sair do ribeiro das águas, todos saem extremamente bem municiados para qualquer nível de batalha sobre o Brasil. Feche seus olhos, irmão. Às vezes queremos receber tanto algo grande de Deus. Às vezes nós precisamos de algo tão grande para entender que eu preciso receber para fazer algo. Nessa manhã a única coisa que Deus pede de você é que você retorne ao ribeiro das águas. Que você retorne ao princípio, querido. No ribeiro das águas, a certeza da vitória é iminente. No ribeiro das águas está escrito que há um rio cujas águas alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jamais será abalada. Se você estiver no ribeiro, se você retornar para o ribeiro, Israel jamais será abalada. Se a igreja retorna para o ribeiro das águas, o Brasil jamais será abalado por esses principados. O Brasil jamais será abalado por essas trevas. O Brasil jamais será abalado por esses inimigos. Se a igreja do Senhor retornar para o ribeiro das águas, se a igreja retornar para a revelação, se a igreja retornar para a instrução, se a igreja retornar para a revelação, que nesta manhã, queridos, a igreja possa retornar para o ribeiro das águas. Porque deixar as 4 pedras em algum lugar já tem te custado muito. Tem feito você perecer 40 dias na frente desse inimigo. Queria que você segurasse na mão do seu irmão assim, declarasse uma palavra para ele. Fala assim: hoje é dia. Fala: hoje é dia em que o Senhor
Diga, o Deus Todo-Poderoso. Fala, vai arrancar todo comando, toda autoridade, toda palavra declarada do mal, do inimigo contra a sua vida. Fala, hoje ele não perde força, hoje ele é arrancado. Fala, e hoje mesmo Cristo, na pessoa do Espírito Santo, Ele te pega pelas mãos e Ele te leva aos ribeiros das águas. Fala, e no ribeiro das águas Ele assume toda a autoridade da tua vida, da tua casa, do teu destino. Recebe em nome de Jesus. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher a minha alma de amor.
a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como